Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus para todos vocês que vão ouvir essa mensagem em nome de Jesus. Eu quero trazer da parte de Deus uma mensagem ao teu coração. Uma mensagem, eu vou procurar ser breve, mas ser objetivo, porque hoje a gente sabe que há muitas interpretações na Bíblia. Muitos dizem, um interpreta de um jeito, outro interpreta do outro, e cada um tem seu entendimento. O que eu quero chamar a atenção, né? Hoje muitas pessoas erram por falta de conhecimento. Muitas pessoas não sabem como corretamente ler a Bíblia. Irmão, mas como muitas pessoas, o que fazem? Pega a Bíblia assim e fala, vou falar aqui, vou abrir aqui que Deus vai falar comigo. Irmãos, isso não existe. Isso é mais ou menos o que o mundo faz, superstições. Deus vai falar comigo. Irmão, qualquer página da Bíblia que você abrir, Deus vai falar com você. De certa forma, Deus vai falar comigo e com você. Em qualquer capítulo, em qualquer versículo que você lê. Só que, será que realmente é o que Deus quer falar com você? Quando você abre daquela forma assim, aleatória? Não é assim que funciona. Pessoas que usam e utilizam dessa forma para ler a Bíblia, está errado. Irmão, você é o dono da verdade? Não, irmão, não sou o dono da verdade. Mas eu quero trazer para você um conhecimento E Paulo ele fala em Romanos 12, versículo 2 em diante, fala que nós temos que renovar o nosso entendimento. Não é a palavra que renova, é o nosso entendimento que precisa ser renovado. O nosso conhecimento, porque a palavra já está revelada. De Gênesis a Apocalipse. Só precisa eu e você buscar o conhecimento correto do que Deus quer nos ensinar através do Espírito Santo, por meio de Cristo Jesus. Então, eu quero trazer para você, principalmente para esses que dizem, não, cada um interpreta de um jeito, cada um tem seu entendimento. Está totalmente errado. Porque um às vezes tem um conhecimento mais aprofundado do que outros. Primeiro, existem os dons espirituais. Muitas pessoas descartam isso. Quem é o dono da verdade? Quem é que conhece as escrituras? Quem sabe mais do que o outro? Não é por mérito humano, mérito do homem. Que o homem estudou filosofia, o homem estudou história, o homem mais estudioso. Não é isso. Se fosse assim, só os professores de faculdade, os juízes, os estudiosos poderiam ensinar a Bíblia. E não é assim. Jesus ele dá a maior certeza para nós, escolhendo homens, pescadores, que não tinham estudos, não tinham letras, não tinham faculdade nas escolas rabinas de Israel. Não eram mestres da lei, não eram doutores da lei, eram homens indutos, homens sem letras. Como lá em Atos, né, vai dizer que os judeus se admiravam, tanto até com Jesus, lá em João capítulo 7, versículo 14, eles se maravilhavam pelos ensinamentos de Jesus, qual eles viam que Jesus não tinha estudado em nenhuma escola, em nenhuma faculdade rabina, né, de Israel. Então a gente aprende que quem ensina todo ser humano a profundeza, as revelações das Escrituras é o Espírito Santo de Deus. Para isso Jesus nos ensina lá em João capítulo 14, versículo 25 e o 26. 25 Jesus diz, eu tenho vos ensinado enquanto eu estou com vocês, mas quando eu for, enviarei em meu nome o Espírito Santo, o Espírito da verdade, e ele vos ensinará sobre todas as coisas. João 6, 45 fala que Deus ensinará a todo ser humano. Então lá também na epístola de 1 João capítulo 2, versículo 27, diz que o ensinamento do Espírito Santo é verdadeiro, não é falso, e é necessário que a gente continue unido com Cristo para que a gente receba esse conhecimento. E eu quero ler aqui para confirmação desses versículos que eu citei aí, você pode buscar na sua Bíblia, né, nas suas escrituras sagradas, que você vai ver que testifica realmente que quem ensina as escrituras, quem ensina as revelações é o Espírito Santo de Deus.
né? Quando recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Não é mérito humano. Você pode fazer a maior faculdade de teologia com os professores, mas se Deus, se o Espírito Santo não abrir teu entendimento, você vai ter um entendimento artificial, sem um conhecimento real de Deus, porque é só pelo Espírito Santo de Deus que nós realmente conhecemos os mistérios e as profundezas da vontade de Deus. É assim que a palavra fala. O apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 2, que não é pela sabedoria humana. Amém? Para não ficar nas palavras aqui, vamos ler. Peço que você abra no segunda carta de Pedro, capítulo 1 e o versículo é o 20 e o 21. E a partir daí nós vamos trazer uma palavra ao teu coração e eu peço que você busque, né, esse conhecimento da parte de Deus, para que você possa realmente entender que a palavra de Deus nós temos que aprender de forma correta como alcançar a vontade de Deus, como nós devemos seguir e entender a palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Fala que é necessário que a gente cresça na graça e no conhecimento. Então precisamos aprender. É necessário, porque em Oséias 4,6 diz: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Jesus fala em Mateus 22, versículo 29, vocês errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então a gente precisa do conhecimento, da forma correta, para que eu e você não venha interpretar a palavra de Deus de forma errada, porque as pessoas querem interpretar a palavra de Deus de forma particular, com a particularidade dela, com a concepção dela, ideias. O que é concepção? É ideias que eu vejo, eu acredito que seja assim, então eu lanço essa ideia que eu entendi, e por isso que está muito essa confusão aí dentro do Evangelho, porque as pessoas não estão buscando do Espírito Santo a verdadeira revelação, o que aquele texto quer dizer, com contexto, seja a hermenêutica, a exegese, para que há um encaixe, porque muitas vezes você vai ler um texto, você só vai entender no contexto. Por isso que é necessário você ler a exegese, né, a hermenêutica, aprender a ler a Bíblia. Eu vou simplificar: o que é exegese, o que é hermenêutica, é texto e contexto. É necessário a gente, às vezes, andar na Bíblia, caminhar nas Escrituras, meditar, para a gente entender aquela passagem, aquele texto que a gente leu, para que não fique vazio, para que não fique algo incompleto. E muitas pessoas não entendem. Às vezes a pessoa pega um versículo da Bíblia e quer explicar um assunto em um versículo. Gente, se nós não buscar o conhecimento correto, a gente vai trazer um conhecimento, um ensinamento incorreto. Aí as pessoas vão ficar com dúvidas, as pessoas não vão entender direito se aquele assunto é um assunto histórico, né, que está na história bíblica, que foi passado em épocas que aconteceu fatos, porém testifica em muitas coisas nos dias de hoje. Mas a gente tem que entender, aquele texto, ele está falando sobre quem? Qual o propósito? É para Israel lá atrás, na antiga lei. Então às vezes as pessoas não sabem interpretar essas coisas, então acaba trazendo confusão. Então é preciso a gente aprender da forma correta. Eu sei que não é fácil, como Oséias 4,6 diz: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento, porque tu, sacerdotes, tem esquecido da minha lei. Seja, os sacerdotes que ensinavam as Escrituras, o sacerdote que ensinava as leis de Deus, e eles estavam deixando a lei de Deus de lado e não ensinavam o povo. Não é diferente nos dias de hoje. Hoje muitos pastores, líderes, eles chegam no púlpito, prega, fala, mas não ensina, não traz um ensinamento, fala do pecado, saia isso e aquilo outro, você tem que deixar de pecar, mas as pessoas não sabem nem o que é pecado, quais os erros que ela está cometendo. Então tem que ter uma exposição do que é pecado, que seja, é muito pecado, mas que seja naquela área. Hoje eu vou pregar sobre pecados, vamos dizer, sobre a mentira, sobre o adultério. Traz algo específico para as pessoas entenderem o porquê ela não pode viver nessa prática, quais os perigos, quais os riscos, o porquê Deus abomina, o porquê Deus não aceita. Então precisa disso, né?
A gente sabe que hoje precisa muito de ensinamento para os obreiros, né? Para, em geral, pastores, todos precisam de ensinamento, né? E esse ensinamento tem que vir de Deus, tem que vir do Espírito Santo, que vai usar pessoas capacitadas, pessoas que têm experiência com Deus, pessoas que têm um dom do conhecimento, do ensino. Então a gente sabe que existe, porque Deus capacita cada um com dons espirituais. Tem um dom da sabedoria, o dom do conhecimento, dom de cura, dom de profecia, dom de maravilhas, dom de discernimento de espírito, dom de língua, dom de interpretações de línguas. Então são dons, ferramentas para que o cristão, o povo de Deus, cresça e edifique a própria igreja. Aqueles que vêm chegando, aqueles que estão chegando, até aqueles mesmos que estão dentro da igreja, precisa aprender com Deus, precisa aprender com o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele age em nós e através de nós, cada um com seu dom, cada um vai ter aquele dom, aquela capacitação por Deus, como o talento. Para um deu 5, para outro deu 2 e para outro deu 1. Mas Deus não deixa ninguém sem dons. Todos nós temos um dom espiritual, que seja um, mas tem uns que tem mais de um, tem 3, tem 2, tem 5, né? Porque Deus vai capacitar conforme Deus, é Ele que dá, é Ele que sonda, é Ele que vê a capacidade do ser humano. Ele sonda o coração, a mente, a intenção. Então, quando Deus quer dar um dom espiritual para uma pessoa, vai ter líderes, vai ter pessoas que vai ensinar com excelência, com sabedoria, com conhecimento do Espírito Santo, e é isso que precisa. As pessoas muitas vezes hoje estão deixando, irmão, você é contra a teologia, você é contra... Irmãos, eu sou sincero, a palavra teologia, ela é um estudo de Deus, é você conhecer, é você ter mais conhecimento. Agora, o que eu não concordo é essas teologias que traz muita bagunça, muito embaraço, sai fora dos planos, dos projetos de Cristo. É uma coisa muito forçada, é uma coisa que a gente tem que olhar aqui para o reino, buscar viver a fé cristã, o caminho de Cristo, aprender a vontade de Deus através de Jesus. E muitas vezes a pessoa está passeando lá e passa meses estudando coisas que não vai realmente no momento edificar a nossa vida. Todo conhecimento é importante, mas hoje é o momento da gente conhecer sobre principalmente a salvação. Então eu sou contra uma teologia que viva em coisas que já passou lá outrora, coisas que não vai trazer mudança realmente para a nossa salvação. Então isso eu não é perca de tempo. Eu acredito que toda a palavra de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Todo conhecimento é bom, todos. Mas eu acredito assim que hoje tem que ser focado mais na salvação, no arrependimento, na santidade, na santificação do cristão. Isso é o que precisa hoje, tanto os teólogos que são cristãos cheios do Espírito Santo, que eu acredito que existe mestre preparado por Deus, que é capacitado para ensinar sim, né? Não concordo com valores como muitos cobram valores aí absurdos para ensinar aquilo que veio de graça. Mas eu estudei, comprei livro. Irmão, se você comprou, se você estudou, é porque Deus te capacitou, Deus que te deu essa oportunidade de você conhecer, te deu condições de você conseguir. Não é para você achar que porque você comprou, a Bíblia não fala que tudo vem de Deus? Se Deus permitiu você ter condições, foi porque Ele capacitou você ter. Não é que você vai cobrar em cima daquilo que Deus te abençoou. Então, eu tomo muito cuidado em falar, porque achar que eu estou criticando a teologia. Eu não critico. Tudo que vem de Deus, que edifica a igreja, glória a Deus, bênção de Deus. Mas desde que saia fora dos padrões de Cristo, venha algo eloquente, algo mais... Não, isso aí, irmão, não edifica a igreja, não traz a fé verdadeira, que olha para Cristo e a gente vai caminhar e se preparar para a batalha espiritual, porque nós estamos numa guerra, nós precisamos aprender como lutar contra os adversários da nossa alma, qual Paulo diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, a nossa luta é contra principados e potestades, contra as hostes da maldade nos lugares celestiais. E realmente é assim mesmo. E o povo hoje na igreja está sendo vencido facilmente
por Satanás, pelos espíritos malignos. Por quê? Porque está faltando conhecimento, está faltando realmente praticar a fé conforme Jesus ensina através do Espírito Santo. Então, eu quero dizer para você que vou deixar esse versículo para testificar em cima desse vídeo, né? Então, quando você aprender, busca conhecer a Bíblia da forma correta, né? Hoje tem Bíblias de estudo que te levam nos contextos. Você vai ler um texto, depois você vai nos contextos, testificando aquele assunto. Quando você vai estudar de fé, vai falar sobre fé, o que é a fé, o porquê, vai trazer versículos que vai representar passagens bíblicas de fé, né? Como a mulher do fluxo de sangue, como o centurião que o seu servo estava enfermo lá, né, distante, e Jesus bastou falar uma palavra, e Jesus fala: nunca vi tanta fé, nem mesmo em Israel. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos, com aquela enfermidade, infecção ali, e ali não havia cura mais para a medicina, e ela creu. Quando ela ouviu falar de Jesus, gerou uma fé nela tão grande, genuína, que ela falou: só basta eu tocar nos seus vestimentos, na sua orla, né? Ali na peça da roupa, eu serei curada. Então ali aconteceu de fato conforme a fé da pessoa. Então muitas vezes as pessoas não sabem nem o que é fé. As pessoas acham que é só dizer: eu acredito, eu creio, eu tenho fé. A fé não é só isso. A fé ela acompanha as obras, as práticas. Realmente eu creio, então eu vou praticar. Eu vou me esforçar porque eu acredito. Então precisamos nós entender. E como é falado, a Bíblia ela é vários pontos que a gente precisa aprender, né? A Bíblia ela é histórica, ela é simbólica, ela é profética, seja, ela é escatológica, ela é literal. Então a gente precisa aprender a ler os textos conforme a gente vai entendendo. Essa mensagem que eu estou trazendo, que eu estou lendo, ela é algo histórico? Ela é algo que foi passagem, foi lá as passagens de Davi, lá as passagens de Samuel, as passagens de Salomão. Tudo testifica muitos nos dias de hoje, a gente traz por literal, mas a gente tem que entender que muitas coisas é para o dia, não é para os dias atuais, aconteceu nos dias na história, está registrado na história, né, do povo de Deus. Então ficou para exemplo, né? Muitas coisas fica para exemplo, fica na história, mas porém podemos colocar muitas e muitas coisas que Deus nos traz para praticar nos dias de hoje, né? Viver uma vida reta diante de Deus, conforme dele, porque Deus nunca mudou, ele é ontem, hoje e eternamente. A palavra de Deus nunca muda. Sempre o que muda é o nosso entendimento, a nossa profundidade em buscar o conhecimento e praticar conforme a nossa fé. Então a nossa fé ela aumenta conforme a gente vai praticando e colocando a palavra de Deus em prática. Só que tem textos que foi para o lá atrás, ficou na história. Só para quem está ouvindo, quem está assistindo, entender. E também tem o que? Tem os textos simbólicos. O que é simbologia? O que é simbólico? Se você ler ali Daniel, vai ter muita simbologia. E principalmente no livro de Apocalipse. Ali vai falar de estátuas, vai falar de sinal, vai falar de muitas coisas, vai falar de taças, vai falar de selos, vai falar de muitas coisas, de animais, vai falar de muitas coisas que as pessoas não conseguem entender. O que quer dizer isso? Está dizendo, é como Jesus falava em parábolas. Ele trazia um exemplo, né? Ele usava um objeto ou uma figueira, né? Apercebeis quando a figueira, né, ela começar a dar os seus frutos, né, crescer as suas flores, percebei, vigiai que o tempo está. Então ele traz a semente de mostarda, ele vai trazer N exemplos aí, a semeadura, a semente cai no meio do caminho, aí ele sempre explicava, então ele sempre trazia algo simbólico e para trazer o quê? Um exemplo, para trazer uma realidade em cima disso. Então a gente tem que aprender a entender que quando nós estamos lendo um texto, sendo usado uma parábola, uma simbologia, nós temos que aprender a interpretar conforme o contexto. E Jesus sempre vai explicar, a Bíblia sempre vai explicar através do Espírito Santo o porquê
foi falado daquela forma, né? O porquê é igual Moisés, Deus mandou Moisés levantar a serpente no deserto para que o seu povo fosse curado. O que significa aquilo? Ali é uma serpente. Muitas pessoas não sabem o porquê Deus manda Moisés levantar uma serpente. Representava Jesus, quando Jesus seria levantado, sim. Só que a serpente, o que tem a ver a serpente com Jesus? Ali, mas tem tudo a ver com Jesus, mas de que forma? Aquela serpente, ela representa quem? Ela representa o mal. Desde o princípio, a serpente, ela representou Satanás. Mas por que ela está sendo levantada ali, diante do povo? Ali está mostrando o quê? Que Jesus ia vencer Satanás. Por causa do pecado daquele povo, a desobediência daquele povo, precisava ter feito um ato que representava Jesus, o perdão. Jesus é o perdão de Deus sobre a humanidade. Então já apontava para Jesus a vitória de Cristo sobre Satanás. É isso. Então são textos que a gente precisa aprender. Qual é a revelação, qual é a definição para aquela mensagem. Muitas pessoas não sabem, por quê? Precisa também de pessoas que ensinem, né? Pessoas que tenham no coração o desejo, porque é capacitação do Espírito Santo para a pessoa ajudar, ensinar a igreja a ter o conhecimento correto, para não sair falando de qualquer jeito, falando besteira ou vivendo um evangelho de forma errada, achando que está certo, fazendo coisas, achando que está agradando a Deus, mas muitas vezes está fazendo para o homem, agradando o homem, os interesses pessoais do homem, né? Então a gente precisa muito aprender com as escrituras para que a gente não venha cometer erros, né? Então a escatologia, né, que são profecias que ainda não se cumpriu, que irão se cumprir. Então é isso que a gente precisa aprender. Eu estou lendo um texto que é escatológico, que é profético, é aquilo que ainda não aconteceu, mas está escrito e os sinais está mostrando que de fato vai chegar esse tempo. Então a gente começa a trazer uma mensagem para alertar a igreja sobre a salvação, sobre a vinda de Cristo, a preparação da igreja. Isso é escatologia, é você preparar o povo para aquilo que virá, seja a salvação e para que as pessoas saiam do caminho da perdição e da condenação eterna. Então isso precisa ser muito ensinado de forma correta, para que as pessoas não se atropelem. Às vezes as pessoas vivem é como diz, as pessoas às vezes aprendem que as coisas que irá acontecer, ela prega no dia de hoje. Não, que tá vendo acontecendo aí, só que é algo que ainda vai acontecer. Por isso que Jesus fala em Mateus 24, né, versículo 6, que ainda não é chegado o fim, mas está próximo. Esse é só os sinais, é só as primeiras dores de partos. Então nós precisamos discernir o que é as dores de parto, que ainda não é o parto, mas é algo que está precedendo, ou seja, vai estar mostrando que vai acontecer. Aquilo vai acontecer. A criança vai nascer, o parto vai acontecer. Né? Paulo vai dizer isso em 1 Tessalonicenses 5 também, né? A partir do verso 3, falar sobre isso também. Isso é escatologia, isso é profecia, que ainda vai se cumprir. De fato, está próximo. Lógico que está próximo. A gente está vendo aí a apostasia, o esfriamento da igreja, do amor, os sinais, né, na tecnologia. Tudo está sendo preparado para a vinda de Cristo, né? Por levantado de Satanás, a grande perseguição contra a igreja. Então eu acredito assim, está chegando, só que precisa ser lido e interpretado pelo Espírito para que não haja confusão, né, no meio do povo de Deus, e que as pessoas compreendam que é necessário, é tempo de santidade, de sair do erro, de buscar mais o Senhor, de união da igreja, do povo de Deus, para que não haja brechas para Satanás trabalhar, desunir, desqualificar o povo de Deus. Então é o que está acontecendo em muitos lugares, que as pessoas não estão entendendo a forma correta do evangelho, porque acha que o meu pastor falou, porque o pastor está falando isso, que isso, aquilo, outro. Gente, a gente tem que primeiramente, lógico,
tem homens de Deus que ensinam, mas você tem que buscar também pelo Espírito Santo a testificação. Se de fato 2 mais 2 é 4. Tem gente aí dizendo que 2 mais 2 é 5. E aí as pessoas estão engolindo. 3 mais 3 é 9. E as pessoas estão acreditando. Gente, a Bíblia é uma matemática. Você tem que fazer a soma e realmente ver se testifica. Uma laranja com mais uma são 2. Não queira que a pessoa coloque na sua cabeça que uma laranja com mais uma laranja é 5 laranjas. Não é. A lógica é 2. Então muitos estão fazendo isso, mostrando uma coisa que não é real, inventando, porque o povo erra porque não busca, não examina as escrituras, porque é nela que nós cuidamos ter a vida eterna, e é dela que testifica de Cristo, tá bom? Que Deus abençoe, espero ter ajudado. Esse vídeo é para poder conscientizar você, como está escrito aqui, 2 Pedro capítulo 1, versículo 20 e 21. Sabemos primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Olha que tremendo aqui. Aqui fala primeiramente para aqueles que interpretam conforme a sua vontade, a sua concepção, que não é de particularidade a interpretação das Escrituras. Quem está falando? A própria palavra de Deus, através do Espírito Santo. Usando aqui o apóstolo Pedro para ensinar ao povo de Deus que, olha, esquece, não venha com particularidade sua, concepção sua do que você entendeu. Não, você tem que trazer aquilo que o Espírito Santo realmente está ensinando de forma correta e que testifique de fato e de verdade. Não é pela sua interpretação e sua inteligência e sabedoria humana que é interpretada a palavra de Deus. Não é. E aqui no versículo 1 vai dizer, porque a profecia nunca foi produzida, nunca foi dada a profecia por vontade humana, do homem. Não é o homem que há a sabedoria do homem. Eu vou interpretar a palavra de Deus com a minha sabedoria, porque eu sou estudioso. Não. Se não fosse assim, só os judeus, os mestres da lei, os doutores da lei que poderiam ensinar. Pode ver que eles até hoje, a maioria, não acredita em Cristo, que Jesus é o Messias, que veio e ressuscitou, morreu para perdoar e ressuscitou para salvar a sua igreja, seu povo. Então, a gente entende aqui que a própria palavra está dizendo, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homens algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Então, tudo aqui deixa bem claro para nós que os homens, a palavra ela é revelada por meio de homens escolhidos por Deus, homens santos, homens escolhidos, separados para anunciar a palavra de Deus, a revelação do Espírito Santo de Deus. Então não adianta. O homem pode ser o homem mais inteligente que tiver aqui nessa terra, mas se ele não estiver sendo usado pelo Espírito Santo, se ele não estiver sendo capacitado pelo Espírito Santo, a sabedoria dele não é nada. É loucura. Paulo vai dizer que é loucura diante de Deus. A sabedoria humana, porque Paulo diz que quem é espiritual discerne o espiritual, mas quem não é, não discerne nada, não tem conhecimento em nada espiritual. Então, vai falar ali, vai ler como um livro qualquer, um livro de história, um livro de... vai ler até bonito, vai ler rápido, bonito e respeitando as vírgulas e tudo, mas se não tiver a presença do Espírito para traduzir aquela mensagem, explicar aquela mensagem, tudo é em vão. Tudo
é enganação, porque Deus é quem capacita e quem usa o seu servo, a sua serva, para poder trazer a revelação e a palavra em cima daquele propósito, conforme já está escrito. Não é por interpretação de particular meu, não é o que eu quero falar, usar um texto e falar do meu jeito, achando que no que eu entendi. Está errado, por isso está essa confusão. Então, gostaria de que você aprendesse, buscar, aprender com as coisas de Deus, ler a Bíblia da forma correta. Comece, leia um texto, mas busque as concordâncias em cima daquele assunto, para que você não venha a ser enganado. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Vou deixar esse vídeo aí para você meditar, analisar e veja se realmente você está fazendo da forma correta, para que você não venha tropeçar, venha a cometer erros por falta de conhecimento. Que Deus abençoe em nome de Jesus.